Ainda sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com o especialista CNN em economia, Sérgio Vale, que segue aqui com a gente no Visão hoje. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Bem-vindo com a gente por aqui. O que é que esses resultados que a gente estava falando, todos esses números sobre criação de vagas, mostram sobre a nossa economia? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, esse número, apesar de ser um pouquinho menor do que foi ano passado, é um número bastante robusto. Para fevereiro, que em geral é um mês relativamente fraco, você ter mais de 300 mil de saldo é um número bastante forte. E o que é mais importante, mostra a recuperação do setor de serviços, que era o último que estava voltando na saída da pandemia agora, e dá uma sinalização positiva para o resto do ano. Os dados de mercado de trabalho em geral, e aí não só os do CAGED, a gente está vendo isso também nos dados do IBGE, da PNAD, estão mostrando que a gente tem uma recuperação de mercado de trabalho acontecendo. De certa forma, alguns dados, como o da PNAD, mostram ainda uma certa precarização, uma certa informalidade, mas o do CAGED, por outro lado, mostra que o emprego formal está reagindo. A gente vai conseguir entregar esse ano números bastante razoáveis de emprego, muito provavelmente menos do que a gente gostaria, porque o crescimento da economia brasileira ainda vai ser fraco em 2022. Mas os números que estão saindo até agora dão esperança de pelo menos números mais fortes para o mercado de trabalho esse ano. Sérgio, houve também uma queda no valor do salário médio de admissão, isso se a gente considerar o mês de fevereiro. Isso pode ser atribuído a algum fator específico? A questão dos salários, na verdade, a gente está vendo isso acontecer não só no CAGED, qualquer dado que a gente veja hoje, os salários estão caindo muito em termos reais por conta da inflação. A gente teve uma inflação muito forte no final do ano passado, o IPCA chegou a 10%, está caminhando para chegar aí nos próximos meses a quase 12%, e isso tira poder de compra do salário. Em termos reais, quando a gente incorpora a inflação, salário real no Brasil está caindo bastante. Você tem menos salário no final por conta disso, que você precisa escolher o que você vai consumir, vai conseguir comprar um salário real mais fraco por conta da inflação. Esse é o grande dilema. A gente está contratando, tem emprego aparecendo, emprego formal, emprego informal também está acontecendo, mas o salário é uma sinalização de precarização e que está vindo por conta da inflação, que é preocupante. E, infelizmente, não vejo muitos sinais de melhoras até o final do ano. A inflação em 2022, por exemplo, vai ser menor do que ano passado, mas ainda vai ser um pouco abaixo de 8%. Ainda vai corroer muito o salário da população brasileira esse ano. Entre janeiro e fevereiro, Sérgio, 4 dos 5 setores da atividade econômica registraram criação de empregos. O setor de serviços, como a gente falou, liderou as contratações, mas aí seguido por indústria, construção e agro. A gente tem essa soma de aproximadamente 500 mil postos, mas a exceção o comércio, que fechou mais de 50 mil vagas no período. Como é que você avalia esse cenário do comércio? Comércio no começo do ano, janeiro e fevereiro, é normal ter esse saldo negativo. A gente tem um movimento forte no final do ano por conta de Natal. É natural ali nos 3 primeiros meses do ano a gente ver um saldo mais negativo acontecendo em comércio. Em compensação, a gente tem 2 pontos importantes. Um que você levantou já, que é extremamente relevante, serviços está sendo grande contratador hoje. Nesse momento que a gente ainda está saindo da pandemia, serviços estão voltando à normalidade, isso é um bom sinal. E quando a gente olha os dados regionais, a gente vê a força do agronegócio também. Onde está mais crescendo contratação e emprego hoje no Brasil é justamente as regiões que têm um peso forte do agronegócio. Centro-Oeste, por exemplo, em termos percentuais, é a região que está mais contratando, está mais crescendo emprego hoje no Brasil. Mostra a força das commodities, mostra como elas são importantes para o dinamismo de crescimento e de emprego do país. Agora, Sérgio, mudando um pouco de assunto, mas ainda no campo da economia, para aproveitar a sua entrada aqui com a gente também, como é que você avalia os impactos da troca no comando da Petrobras com a saída de Silva e Luna e a chegada agora do economista Adriano Pires? Do ponto de vista econômico, Roberto, acho que não tem muita mudança. Quer dizer, a mesma coisa que o antigo presidente fazia em termos de repasse de preço para o consumidor, acho que o Adriano Pires não vai fazer muito diferente. As ideias aqui são semelhantes. Talvez tenha uma questão política de tirar o militar para não queimar tanto a imagem dos militares no ano importante de reeleição para o presidente, mas do ponto de vista estritamente de repasse dos preços
para o consumidor final, eu acho que o Adriano não vai trazer tantas mudanças assim, né? O que ele tem sugerido ultimamente de você reformular a política pública sobre os preços de combustíveis, no caso de estar na Petro, ele não vai ter muita ingerência nesse tipo de política pública. Ele poderia, se estivesse dentro do Ministério da Economia, numa secretaria junto com Guedes, e teria um pouco mais de enforcement, um pouco mais de condições de lidar com esse tipo de política pública. No caso da Petro, ele vai ter que lidar com os acionistas, ele vai ter que lidar com o dia a dia da empresa, e aí não tem jeito, a Petro vai ter que repassar essas pressões que a gente está tendo agora, e talvez a boa notícia que a gente possa dar, e que a gente provavelmente vai ver ainda acontecer nos próximos dias e semanas, é que preço de petróleo está, de certa forma, moderando em relação ao grande pico que a gente teve por conta da guerra, e câmbio está apreciando. A gente está com um câmbio hoje muito mais baixo do que a gente tinha 1 mês, 2 meses atrás. Então, isso dá uma certa tranquilidade que os preços não vão explodir muito mais. Mas mudar a operacionalização, a dinâmica de repasse de preços da Petrobras é trocar 6 por meia dúzia. Eu não vejo tanta diferença assim com a entrada do Adriano. Sérgio Vale, especialista CNN, muito obrigada pela sua participação hoje com a gente. Até uma próxima. Obrigado. Próxima.